Olá, Israel, seja bem-vindo à nossa aula. E essa é a unidade 1 do módulo 1. O conteúdo que nós vamos estar vendo nesta aula é o de módulo de um número real. É um conteúdo introdutório. Essa primeira aula tem apenas o objetivo de esclarecer para você o que é a definição de módulo e qual é a sua interpretação geométrica sobre essa definição. Então, para melhor contextualizar, vamos imaginar que nós temos uma reta, e no centro dessa reta tem a origem, que é o zero. Aqui é a origem. Então, da origem, você tem que toda a reta ela se origina da origem. Então, você tem em todas as direções, tanto para a esquerda quanto para a direita, números negativos e números positivos. E isso infinitamente. Você tem o menos 5, menos 4, menos 3, chega no zero. 1, 2, 3, 4, 5, e isso se prolonga infinitamente em todas as direções. Então, essa é o que eu vou chamar de reta real. Vamos imaginar essa mesma reta, vamos dar um nome para ela de que ela é uma espécie de estrada. E do centro dessa estrada, no meio dessa estrada, nós temos a origem, que é o zero. Vamos imaginar que nós temos aqui uma pessoa que está em alguma posição da estrada. Por exemplo, vamos supor que ela esteja aqui na posição de número 3. E nós temos aqui uma outra pessoa que está aqui nessa outra posição de número menos 3. Perceba que essas duas pessoas elas têm uma coisa em comum em relação à origem. Elas estão na mesma distância em relação ao centro da reta da nossa estrada. Por exemplo, essa primeira pessoa aqui, ela tem, está o cabelo dela aqui, ela tem qual a distância para o centro? 1 unidade, 2 unidades e 3 unidades. A outra pessoa, ela tem 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então você percebe que as duas pessoas elas estão, embora elas estejam em posições diferentes, elas estão na mesma distância uma da outra em relação à origem, ao zero, ao centro da nossa estrada. Então essa ideia de distância em relação ao centro é que vai originar o conceito de módulo que a gente vai começar a estudar, tá? Então eu vou simplificar aqui para você. Ela tem 3 unidades de distância, certo? E essa outra pessoa aqui também 3 unidades de distância. 3 unidades. Então, esse conceito de distância em relação de distância para a origem é que nós vamos definir o que é um módulo matemático, né? Então, o que é um módulo de um número real? Aqui é a definição matemática do que eu falei usando desenhos. Definição: o módulo, ou também chamado de valor absoluto de um número real x, ele é indicado, a notação dele é indicado por esse símbolo aqui, ó. Então, toda vez que aparecer em um livro ou em um exercício esse símbolo, né, barras e no meio x ou outras coisas, a gente está indicando que é um módulo. E você pode associar essa definição como sendo aquele desenho que a gente fez, uma distância em relação à origem. Então, uma definição matemática ela é essa daqui, ó. É importante que você saiba essa definição matemática. O que é um módulo de número real? Ele é igual, o módulo de x, ele é igual ao x se o x for maior ou igual a zero, ou ele é igual ao menos x se o x for menor que zero. Ou seja, você tem aqui, ó, dentro do módulo, você tem um x. Então, você pode interpretar essa definição assim. Qual é o valor do que está dentro do módulo? Ele é igual ao próprio x, ou seja, a própria coisa que está dentro do módulo, se o x for maior ou igual a zero. Ou ele é igual ao menos x, ou seja, trocando o sinal do que está dentro do módulo, se o que tiver dentro do módulo for menor que zero. Bom, essa ideia a gente vai ver a seguir, mas por enquanto apenas anota essa informação em uma folha para você acompanhar nas explicações que vão se seguir daqui a pouquinho. Então, por essa definição, o que nós podemos concluir? Que o módulo ele é sempre um número real positivo maior ou igual a zero. Ou seja, você nunca vai ter um módulo negativo.
Se a gente fosse fazer um paralelo com o nosso desenho anterior, isso significaria o quê? Que embora as pessoas estejam em lados diferentes, uma está do lado negativo e a outra está do lado positivo, a distância de uma para a outra é sempre 3. Não existe uma distância negativa. Então a distância ela é sempre positiva, ela nunca é uma distância negativa. Então, embora essa pessoa aqui esteja do lado negativo, a distância dela para o zero não é menos 3 unidades, são 3 unidades. 1, 2, 3. Tá? Então vamos avançar aqui. Pela definição, podemos concluir que o módulo de um número real é sempre maior ou igual a zero. Lógico, porque não existe uma distância negativa. Então a representação geométrica esse slide é só para dar uma definição melhor do que a gente viu na introdução. O módulo de um número real ele representa a distância desse número até a origem, que foi o que eu falei. Por representar geometricamente uma distância, o módulo de qualquer número real, seja ele positivo ou negativo, sempre resultará em um número positivo, em um valor positivo. Aqui, ó, um exemplo. Por exemplo, do zero até o número 5, são quantas unidades? São 5 unidades. Então, nós indicamos assim, ó, que o módulo de 5, o módulo do número 5, ele é igual a 5. Isso significa que o 5 está 5 unidades de distância da origem. E aqui um outro. Ó, o número menos 3 está 3 unidades da origem. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3 unidades. Então, perceba que a distância é sempre positiva. Então, o módulo também, por ser uma distância, ele é sempre um número positivo. Bom, vamos fazer juntos agora aqui algumas contas. Calcular o valor do módulo de 2 menos 3 vezes 5 e o b de 2 vezes o módulo de menos 5 mais aí, menos o módulo de menos 8. Parece complicado, mas vamos ver com calma. Olha, o módulo de 2 menos 3 vezes 5. Aqui é uma questão que envolve multiplicação. Então a gente vai sempre começar resolvendo essa conta aqui, sempre a multiplicação primeiro. Tá? Então, ó, você vai resolver ela de dentro para fora. Então você vai repetir o número 2, menos, aí você vai ver quanto é que é 3 vezes 5, né? Menos 3 vezes 5 é menos 15, então aqui você vai colocar menos 15. Agora, quanto é 2 menos 15, né? 2 menos 15 ficaria menos 3. É como se você tivesse R$2 e tá comprando algo que custa 15. Você vai ficar devendo 13. Então, fica aqui dentro o módulo de menos 13. Agora, basta a gente calcular o módulo de menos 13. Lembra que o módulo é sempre uma distância? Então, eu quero calcular a distância do número menos 13 até a origem. E essa distância aqui, ela é sempre um número positivo. Então, a distância de menos 13 até o zero é 13. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver o outro. 2 vezes o módulo de menos 5 mais 1 menos o módulo de menos 8. Bom, então primeiro a gente vai começar resolvendo o que está dentro do módulo. Ó. 2. Quanto é que é o módulo de menos 5? Em outras palavras, o menos 5 está distante do zero. Quantas unidades? Né? São 5 unidades. Mais 1 menos, aí o módulo de menos 8, o menos 8 está quantas unidades de distância do zero? 8 unidades, então menos 8. Agora a multiplicação primeiro, 2 vezes 5 é 10, mais 1 menos 8. 10 mais 1 é 11, menos 8. Você tem R$11, está gastando 8, você vai ficar com um saldo positivo de R$3. Então essa aqui é a nossa resposta. Para facilitar, né, o módulo, se você tiver um número, já encerrou a questão, só explicando outra coisa. Se você tiver um número aqui dentro do módulo, na prática só é você, se tiver negativo, você só coloca ele positivo. Então, por exemplo, quanto é que é o módulo de menos 100? Ora, 100 menos 100 está negativo, então se eu quiser tirar ele do módulo,
basta colocar 100, excluo aqui o sinal. E se o número for positivo, não precisa fazer nada, é só tirar ele normal, sem alterar sinal nenhum. Tá? Então, se o número for negativo, vira positivo, se for positivo, fica como está. Né? E é isso que estava aqui nessa nossa definição. Ó. Perceba que ele vai ser sempre positivo, porque se ele for positivo, repete ele. Se ele for negativo, troca o sinal dele. Tá? Bom, agora é a sua vez. Tente fazer, tente fazer esses exercícios, esses 3 exercícios aí com calma na sua casa, numa folha, e o método que você vai entregar, você vai anexar esse PDF com as suas respostas, foto, no campo destinado a anexar o arquivo. Eu vou dar uma olhada e vou lhe dar um retorno depois. Bom, essa foi a nossa primeira aula, é só para introduzir o assunto. Espero que você tenha entendido o que quer dizer um módulo de um número real. Tá? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.